né? Jesus tinha acabado de dar o sermão da montanha, aí ele desceu do monte, Jesus, o verbo divino, né? Primeiro, quando ele vai falar do sermão da montanha, ele sobe ao monte e abriu a boca dizendo. Quando nós vamos aprender as coisas superiores, nós temos que nos elevar, nos subir a um monte, né? Ficar acima da nossa vida comum, da nossa vida no dia a dia, para poder captar as coisas de Deus e ouvir o próprio Cristo, né? Ressoando dentro de nós. Quando termina o sermão da montanha, quando ele passa já todas as exortações, o ensinamento foi dado, aí é hora da gente viver a vida. Aí o descer do monte. Vou a vida cotidiana, a minha vida comum, para praticar os ensinamentos que consegui absorver em sintonia superior. Em cima do monte. Agora ele desce do monte, não é o próprio Jesus, né? Dentro de mim, agora eu vou viver na vida. Isso acontece periodicamente, toda vez que nós oramos, toda vez que a gente se sintoniza com o mais alto, é Jesus subindo ao monte dentro de nós para expressar tudo que há dentro dele, né? O abrir a boca dizendo. E vem todo o ensinamento do Cristo representado pelo sermão da montanha. Depois ele desce do monte e vai viver a vida. Aí trouxeram muitos endemoniados. Agora estou eu comigo para exercer o cristianismo, vão aparecer os endemoniados do meu íntimo. E aí vem o Cafarnaum, o centurião, lembra do centurião? Da fé. Uma fé baseada no conhecimento dele, mas era fé, e ainda assim, como é que Jesus trata com isso tudo? Aí vem essa passagem. Desceu do monte, está começando a lidar com a vida comum, com todas as dificuldades, tanto dos endemoniados, da dificuldade moral, emotiva de todo mundo, quanto da ignorância intelectual, que seria a história do centurião, e mesmo assim ele consegue ter fé dentro das limitações da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade de entendimento. Aí, olha só a primeira frase. Depois disso tudo, ele fala: Jesus, vendo a turba ao seu redor, ordenou que partissem para o outro lado. Que turba é essa? Ele ordenou quem? Ele ordenou os discípulos. Os discípulos, não foi a multidão. Por que ele não falou para a multidão? Porque a multidão não estava preparada. A multidão não estava preparada para quê? Para seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus falou o que para os discípulos? Passar para outra margem. A multidão não tinha condição de passar para outra margem. Aí o que é passar para outra margem? Então vamos antes. Primeiro, que multidão é essa? Tudo que Jesus encontra dentro de nós, no nosso dia a dia, na nossa vida comum. Desceu do monte, trouxeram muitos endemoniados, e depois veio o centurião, e aí as coisas nossas foram sendo trabalhadas por esse Cristo que nos passou o sermão da montanha, dentro de nós. E eu vou encontrar uma multidão de maus sentimentos, de maus pensamentos, de sintonias inferiores. E para eu lidar com essa multidão, como é que eu faço? O que é que Jesus faz dentro de mim para lidar com essa multidão? Para a gente poder ter as nossas curas morais, né? Para a gente poder evoluir com os nossos bons sentimentos, as nossas virtudes desenvolvidas a certo grau, o que a gente tem de bom para vencer o que a gente tem de mal. Essas características, essas virtudes são os... Quem que ele falou passar para outra margem? Os discípulos. Então Jesus está aqui, nos elevamos, aprendemos com Cristo, estamos empolgados com o cristianismo, nos elevados. Nossa Senhor, vou praticar tudo. Quero te seguir. E aí eu vou para a minha vida comum. Chego na minha vida comum, começo a me deparar com um bocado de deficiência minha. Aí eu brigo com um, penso mal com o outro, me entrego à raiva, à sensualidade, ao imediatismo, à angústia, à tristeza. E são os endemoniados que estão chegando aqui perante Cristo. E aí a minha fé, ela é vacilante. Aí lembra do centurião. Aí eu não enxergo, não entendo muito bem, que o meu intelecto também não está desenvolvido o quanto eu gostaria. E assim a gente vai se deparando com as nossas deficiências. Até que chega um ponto que eu tomo consciência da multidão que está ao redor de Jesus. Eu vou me conhecendo, certo? Tem isso aqui, vamos resolver, tem isso aqui, vamos resolver. E eu vou me conhecendo assim, meu Deus do céu, olha o tanto de coisa que eu tenho para tratar. Esta consciência é Jesus vendo a turba ao seu redor. O verbo de Deus dentro de mim, mostrando a quantidade de coisas que eu tenho que trabalhar em mim, que eu tenho que corrigir em mim.
é uma multidão de endemoniados, de doentes morais, de maus sentimentos, de maus pendores, de ignorâncias, de inferioridades, que acercam-se do Cristo vivo em meu coração. E aí o que é que Jesus faz? Passemos para a outra margem. Aos discípulos, Jesus vai junto. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho de bom, seguindo o Cristo, para poder tratar as questões que eu tenho que tratar, vendo a multidão ao seu redor, eu tenho que passar para outra margem. Então, quando nós vemos a multidão, Jesus nos revela nós a nós mesmos. E nós vemos a multidão ali ao redor precisando de amparo, de apoio a Jesus. Qual é a atitude cristã? O que é que Cristo nos ensina? Passe para outra margem. As nossas virtudes têm que passar para outra margem. Ou seja, tem que sair daquela margem onde está a multidão de necessitados, onde está aquela multidão de sentimentos inferiores, e nós temos que passar para as nossas virtudes, as nossas qualidades, têm que estar em outra margem, para poder tratar a situação. Aí chegando lá, inclusive nas outras terras, quando passa para outra margem, não quer dizer um deslocamento físico, muda a sintonia, o foco. As suas virtudes têm que estar na outra margem, não na margem da multidão de inferioridades que há em meu coração, mas tem que estar na outra margem, atravessando o mar com Jesus, o mar de nossa existência, o mar de nossa vida com Jesus, e vai passar a tempestade aí no meio. Eu não entendi. Então, as virtudes têm de passar por outra margem para elas poderem... Que foco você dá? Quando você está passando um problema, quando você está passando uma dificuldade, perdeu alguém te traiu, alguém passou a perna em você, alguém entrou na sua casa e assaltou a sua casa, alguém maltratou um familiar seu, o que é que vai vir à tona? A multidão. A multidão vai cercar de Jesus dentro de você. Ou seja, eu sou cristão, eu quero seguir o Cristo, mas eu começo a ficar com raiva, com ódio mortal de alguém que me prejudicou. É aquela multidão de sentimentos inferiores acercando o Cristo em mim, o verbo de Deus que está dentro de mim, que é meu guia, que me ensina. Neste momento crítico, qual a atitude correta a tomar? E sai do foco, sai do meio da multidão de emoções desregradas. Sai dali. Com o que você tem de bom, para você poder sair dali com Jesus, né? Que Jesus vai entrar no barco. Então, se eu estou com raiva de alguém, fui traído, marido, esposa, colega de trabalho, amigo, seja o que for, me sentir realmente vilipendiado aí numa questão de confiança. O nosso impulso vai ser julgar, condenar, ir lá prestar conta, né? tirar a prova, jogar na cara. É o nosso impulso. Neste momento, Jesus está no meio da multidão e ele olha assim, meu Deus, olha a multidão. Vendo isso, ele fala assim, Bruno, calma lá. Pega os discípulos, passa para outra margem. Não fica no meio da multidão de sentimentos negativos. Temos que mudar a margem. Com os discípulos apenas. Com aqueles que realmente estão absorvendo Cristo. Com as nossas características íntimas que de fato estão aprendendo com Jesus. Não com aquelas características que estão necessitadas do Cristo, mas não estão abertas ao aprendizado cristão. E isso vai reforçar logo em seguida. Ok? Então, no torvelinho das coisas, parece, calma lá, não, eu sou cristão, eu tenho que perdoar, eu tenho que encontrar alguma maneira. Está difícil aqui. E é este conflito que essa passagem fala. Até eu decidir passar para outra margem. Porque ele só decide no final. Vai acontecer algumas coisas aí para eu poder decidir passar para outra margem. Ok, vou mudar o foco. Não vou dar o foco na injustiça, no problema, na má fé, na ingratidão, seja no que for. E vou mudar a margem por Jesus. Vou passar umas tempestades aí no meio. A gente só vai entrar nessa passagem agora. Mas na travessia deste mar para outra margem, vai vir a tempestade. Vai passar, vai ter problema? Vai ter dores? Vai. Poxa, mas eu decidi seguir Jesus, justamente por isso. Basta seu discípulo ser tratado como seu mestre. Aí você lembra como que o mundo tratou Jesus, basta o seu discípulo ser tratado como seu mestre. Está disposto? Ok? Então, passemos para outra margem.
Ok, estou lá no meu momento difícil. Parei, orei, Senhor, me ajuda, porque eu não posso ter raiva, eu tenho que controlar essas más emoções. Deixa eu mudar o foco. Aí o que vai acontecer dentro de mim? Jesus explica. Quando Jesus ordena passar por outra margem, quando eu sei, eu tomo consciência de que eu tenho que mudar o foco, eu tenho que mudar a sintonia, utilizar as minhas qualidades para poder não deixar me envolver pela multidão de maus pendores, o que é que vai acontecer? Eu reconheço que tenho que passar por outra margem. Jesus ordena, passemos por outra margem. Quando cai a ficha, eu tenho que fazer. Aí um escriba chega para ele e fala: onde você foi, eu te sigo. Aí eu, na minha consciência, falo assim: não, eu sou espírita, sou cristão, não tenho que perdoar. O escriba, ele quis passar para outra margem. Ele falou: deixa eu passar para outra margem. Não, seguiria. Para onde? Seguiria Jesus onde Jesus fosse. Onde Jesus fosse. Aí estou eu lá, falo assim: não, eu não preciso me afastar disso não, eu posso ficar aqui, porque eu não vou ser influenciado pelo ambiente que estou. Porque eu sou cristão, sou espírita, tenho fé. Eu não, eu começo a negar o sentimento que eu tenho pela outra. Não estou com raiva não, eu já perdoei. Enquanto na verdade você não perdoou. Você começa a usar de justificativas intelectuais, começa a usar do conceito espírita para querer se convencer que você dá mais conta do que dá. Em suma, o que Jesus falou: você não dá conta. Eu te sigo aonde for. O que é que eu estou dizendo para Jesus? Senhor, não importa o que aconteça, jamais terei um pensamento negativo contra o irmão. Aí aparece uma pessoa que bateu no seu filho. E aí ela vai trabalhar no mesmo departamento que você. Jamais terei um sentimento de aversão com essa pessoa. É meu irmão. O que é que Jesus fala? Você não dá conta. Não é por aí. Não é este tipo de sentimento que é a virtude que Jesus busca para passar para outra margem. Na nossa situação atual, isso é mais prepotência do que reconhecimento de virtude. Nós temos limitações. E temos que reconhecer as nossas limitações. Mas não é um primeiro passo a aceitação de conviver com aquela pessoa no Sim, mesmo grupo? mas o que ele está falando aí? Senhor, olha só, eu estou no meio da multidão. Eu falei, eu tenho que reverter essa situação. Estou começando a ficar com raiva, tenho que reverter essa situação. Que sentimento, que virtude que Jesus utiliza para passar para outra margem? Não é você achar que é inabalável, que é o que representa o fariseu. A atitude externa é secundária, mas eu não posso achar que eu sou inabalável perante as minhas inferioridades. Senhor, eu te sigo onde for. Não segue. Vai ter situação que você não vai conseguir, não vai aguentar ter uma atitude cristã. E aí Jesus, por misericórdia, não levou o fariseu para outra margem. Porque não é esta a postura que vai fazer a gente sair do meio da multidão de sentimentos inferiores. Eu posso até ficar lá, mas não pela prepotência que eu vou seguir Jesus a todos os instantes, em todos os lugares. É pela virtude de aprendiz, de discipulado. Senhor, eu quero aprender, mas sou falho. Mas Deus tem sido essa interpretação tão equivocada, né? Tem sido exatamente isso. Não, eu vou, deixo tudo, pai, deixo tudo, vou seguir, enfim. E Jesus não levou ele. Ele sabia, né? Eu vou e faço e aconteça. Aí Jesus vai assim, Não é por aí, né? Jesus também não vai levar nós, porque nós estamos no meio da multidão. tudo está acontecendo dentro da gente, né? Então, quando a gente tem esse sentimento de que eu consigo mais, não reconhecendo as próprias falhas, não me tira do meio da multidão. E aí, o que é que Jesus exorta? As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Não dá para pensar em si. Você quer me seguir? Em todos os locais, em todos os instantes, realmente inabalável, não pode pensar em si um segundo. Porque o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Dá conta? Qual é a característica que faz nos sair do meio da multidão de sentimentos inferiores?
a do discipulado. É a vontade de servir Jesus, reconhecendo-se falho e disposto a refazer-se toda vez que se depara com uma falha. É diferente da postura daquele que fala, eu te sigo onde for. Isso não nos faz sair do turbilhão de sentimentos negativos, porque isso é mais vaidade do que humildade. E aí Jesus fala, as raposas têm seus covis. Qual é a figura que você usou lá para a raposa? Um animal bem estranho, bem nojento. Terra, caça, né? A raposa tem essa coisa da caça, da alimentação. Então, há sentimentos e pessoas que trabalham mais terra a terra e têm direito de descanso e segurança nas suas características. Certo? Elas têm momentos que param e pensam em si. E ele não condenou isso. Ele falou, olha, esse é o processo. As raposas têm convites. Aqueles que estão na inferioridade, no terra a terra, têm momentos de segurança individual, de conforto individual, de descanso individual da sua personalidade. Natural no processo. As aves do céu também têm seus ninhos. O que é as aves do céu? Raposa, terra a terra, e as aves do céu? Aí você pega, vamos colocar também para alguns exemplos de pessoas. Aqueles que já estão um pouco mais espiritualizados, que você vê realmente que está acontecendo uma transformação moral dentro deles. Mas estes também têm momentos em que cuidam da sua própria personalidade, da sua individualidade, que atendem a necessidades pessoais. Coloca para o nosso exemplo. Eu preciso viajar para descansar. Já imaginou Jesus falando isso? Não, preciso tirar as férias, porque eu não aguento mais. Aí Jesus vai tirar férias do mundo porque não aguenta mais. Mas até seres mais espiritualizados do que a média da nossa humanidade tem isso. Eu preciso parar um pouquinho, preciso satisfazer algumas necessidades minhas ainda, porque eu não sou um espírito puro. Faz parte do processo. Aqueles menos espiritualizados, as raposas, e aqueles mais espiritualizados, as aves do céu, que também são da terra, bem, pousam, tal, não ficam voando o tempo todo, têm suas covas e seus ninhos, porque tem momentos que vão cuidar de si. E você está me dizendo que vai me seguir? O que é me seguir? O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Seguir Jesus todo o tempo é não ter covil, é não ter ninho, é não ter cama, é não ter repouso, é não pensar em si um segundo que quer que seja. Isso é seguir Jesus o tempo todo, para onde for. E aí Jesus fala, você não dá conta. Da raposa à ave, todos têm momentos para si, porque é parte do processo de você. Espíritos puros não têm necessidade mais de atender seus caprichos pessoais. Aí lembramos de Jesus de novo, né? Não faço nada de vontade própria, só faço a vontade daquele que me enviou. A gente faz algo de vontade própria? A gente fala assim, vai, mas é feita a sua vontade, vai falar, né, no papel. A gente faz coisa de nossa vontade. Jesus só faz a vontade de Deus. Por que Jesus é mais feliz que a gente? Porque não dá pitaco na vontade de Deus. Eu dou pitaco, eu quero a minha. E esse eu querer a minha é ruim? Não, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, é o processo natural, meu amigo. Você não é anjo ainda. É assim que se estabelece. É assim que a gente vai evoluindo. Um processo, né? Agora, seguir Jesus todo o tempo, como foi o que o fariseu quis. Olha só, o meu intelecto conhecedor, doutor da lei, falando que eu dou conta, eu vou fazer, eu sigo Jesus o tempo inteiro, sem respeitar as minhas fraquezas. E respeitar as próprias fraquezas não é se acomodar nelas. É simplesmente ter a sabedoria de olhar para si e saber pontos fortes e fracos. Estimular os fracos e reduzir os fortes e reduzir os fracos.
Se eu achar que sou mais do que eu sou, a queda vai ser maior. Comigo mesmo. Então não se expõe ao risco, por exemplo. Vamos aos nossos exemplos? Carnaval. Não, mas lá eu não me abalo. Eu vou lá, eu não sou influenciado pelo ambiente. Sério? Tem uma multidão ali de pensamentos que não estão alinhados com o pensamento cristão. Você vai para lá pensando em ajudá-los ou pensando em se divertir? Num sentimento mais egoísta do que altruísta, vai para um local onde todos estão num processo retroalimentar do egoísmo pelas ferramentas mais inferiores e acha que não vai ser influenciado. Eu vou pro carnaval e fico sentadinha lá. Quem vai ficar sentado aqui? Já que vai ficar sentado lá e ficar sentado aqui, fica sentado aqui com o ambiente mais elevado do que lá. Não, e você vai ser influenciado por aquilo que você vê. Você não vai. É a mesma coisa de estar aqui pensando no carnaval. Exato. Eu não sou blindado das influenciações inferiores. Não, mas eu conheço, eu sou um fariseu. Eu conheço o livro dos Espíritos, eu estudo, eu faço o evangelho em casa, então estou blindado. Não está, porque na nossa situação da raposa às aves, precisamos de momentos do ninho, de momentos em que eu me recolho a mim mesmo e vou atender necessidades individuais. Não pense que a gente dá conta de seguir Jesus o tempo todo. É o nosso objetivo lá na frente. E eu estou trabalhando para isso. Mas não dá para me iludir que já cheguei nesse objetivo. Não cheguei. O espírito consciente trabalha com Jesus. Vai para o da margem com Jesus no barco. E vai passar as tempestades. E eu sou discípulo. Eu quero aprender sempre. Eu vou reconhecer minhas falhas para refazê-las, para desfazê-las. Esse é o objetivo do discípulo. E não fugir das situações que as minhas deficiências vão ser pegas, que eu vou cair nas armadilhas das minhas paixões inferiores, porque se eu não as ponho em prova, eu jamais vencerei as paixões inferiores. Dá para sair para me equilibrar, ok, Jesus fazia isso, tem os exemplos simbólicos quando ele se retirava para orar, aí ele volta, os discípulos estavam dormindo. Então nós vamos orar e eu caio minha vigilância porque estou protegido, Menos. Fique vigilante. Porque a mesma coisa daqui. A gente não pode achar que farisaicamente nós conseguimos seguir Jesus a todo instante. Porque aí ou eu vou me torturar intimamente e vai chegar uma hora que eu vou desistir, ou eu vou criar máscaras para falsear a minha imagem. Para que os outros pensem que eu faço isso. E mesmo no que nós concebemos de verdade, mesmo naquilo que a gente consegue tatear os ensinamentos superiores, aquilo que a gente já consegue enxergar da verdade, que é o Filho do Homem, nós não conseguimos seguir o tempo todo. Não é por esta postura que nós conseguiremos sair do meio da multidão de sentimentos inferiores. Isso é uma postura mais vaidosa do que humilde. Tudo que eu sou hoje, eu sou filho de quem? Pai. Que pai é esse? Deus. Hã? Você mesmo. Sou eu mesmo. Toda a minha construção até agora, tudo aquilo que eu aprendi, que eu vivenciei, a minha formação familiar, a minha educação, as minhas experiências pretéritas nesta encarnação ou em outra, tudo o que faz eu ser eu. Os meus paradigmas, os meus valores, os tesouros que eu tenho. Ou seja, aquilo que eu dou valor. O que me faz feliz, o que me satisfaz, as minhas convicções. E aí o que é que o discípulo? Discípulo, Senhor, eu sei que eu sou falho, eu quero aprender. Mas, primeiro, me deixa desvencilhar dessas coisas todas e aí eu te ensino. O que é que Jesus fala? Deixa o morto enterrar os próximos. Te dá vida essas teorias ou é o cristianismo que te dá? Olha o que ele diz. Senhor, me deixa primeiro enterrar meu pai.
Deixa tudo para trás. Espera um pouquinho para eu te seguir, para eu poder me desvencilhar dessas coisas. Seja do apego material, seja de alguma convicção que eu tenho de vida, de alguma filosofia que eu sigo, de qualquer coisa, perante seguir Jesus. Ó, sabe uma frase clássica que nós espíritas damos? Ah, você tem que perdoar fulano. Não, deixa para a próxima. Porque eu tenho tanta coisa para trabalhar nessa vida que isso aqui não vai fazer falta. Isso aqui eu posso deixar para a próxima. Isso é o discípulo falando: Senhor, deixa eu enterrar primeiro meu pai. Deixa eu resolver outras coisas, aqui não quero tratar agora não. Eu não quero te seguir, eu sei que para te seguir eu vou ter que resolver este problema, mas eu vou adiá-lo, porque eu tenho outras deficiências que eu tenho que eliminar primeiro. Eu tenho que matar este meu pai do pretérito, esta causa do que eu sou, depois eu te sigo. E aí Jesus fala: isso é coisa morta, isso não te traz vida. O foco não é na morte moral, o foco é na vida, e te traz vida seguir Jesus. Não espere ser santo para seguir Jesus. Sim. Porque você só será santo quando começar a seguir Jesus. É o inverso. Ah, deixa eu evoluir para poder fazer o bem. Não dá. Porque você só evolui fazendo o bem. Ah, eu não consigo ajudar, eu sou cheio de falhas. Sim, ajude. É por isso que Jesus fala: vem, segue-me. Segue-me. E meu pai, os mortos enterrarão seus mortos naturalmente. Deixa isso, segue. O importante é seguir Jesus. O esforço de seguir Jesus vai fazer com que os mortos enterrem seus mortos. Aquilo que não dá vida, morrerá. Siga Jesus. Essa é a postura do discípulo. A postura do discípulo para sair no meio das multidões de sentimentos inferiores não é achar vaidosamente que está acima do que está. Não te tira de lá. Segunda postura que não tira a gente do torvelinho dos sentimentos inferiores é a gente olhar para trás e primeiro: não, eu tenho que tratar isso aqui antes de tomar a atitude correta, moralmente falando. Não, tome a atitude correta. Ah, mas eu sou falho. Ah, mas eu posso errar. Pode não, você vai errar. Vai doer? Vai. Qual é o problema? Que os mortos enterrem seus mortos. Que aquelas paixões inferiores sumam naturalmente, porque elas não trazem vida. Você vai eliminar elas, certeza. Ou você elimina pela dor, simplesmente, pelo sofrimento, ou você elimina pelo amor, por seguir Jesus. Ou vai ser sofrendo sem esperança, ou vai ser passando dores, mas com a alegria de estar fazendo o que é correto. O livro dos Espíritos fala isso também, né? De você não ficar esperando resolver a sua inferioridade para poder agir no bem. A inferioridade, ela vai naturalmente desaparecer, porque aquilo que traz morte, morre. É que os mortos enterrem seus mortos. Ou que aqueles que não têm a consciência de discípulo se preocupem com o que não é de discípulo, que não é de Deus, que não é cristianismo. Você é um discípulo de Jesus. Foque no cristianismo, foque no que você tem que fazer, no seu dever moral de fazer. Eu sou falho, todos são. Paulo de Tarso também era falho, Chico Xavier também era falho, Francisco de Assis também era falho. Mas o foco dele nunca foi nas limitações que ele tinha. O foco dele sempre foi nas potencialidades que ele tinha. As limitações vão trazer dificuldades? Vão. Eu vou lidar com elas, mas jamais abrirei mão do meu dever moral porque sou falho. Deixarei de seguir Jesus porque tenho que enterrar meu pai. Jamais seguirei Jesus. E se eu errar, conserta, bola para frente. Mas eu não posso justificar não seguir Jesus, não tomar uma atitude moralmente correta por receio de errar. Porque falhos todos somos.
todos iremos errar. Quantas atitudes nossas podem ser perfeitas no momento atual? Quantas? Nenhuma. Nenhum. Nenhuma atitude nossa será perfeita. Aceita que nós mesmos. Eu me esqueci do perfeito. Por quê? Algum de nós tem uma característica perfeita? Não. Não. Portanto, nenhuma decorrência dessas características será perfeita. Nós estamos em construção, né? A gente está em processo de. Se eu me iludir que eu sou perfeito, a queda vai ser maior. É o primeiro exemplo de postura aqui. Então, tudo bem, vamos errar, vamos. E aí, o que é que vai acontecer quando você errar? Vai doer um pouquinho, talvez eu sofra, aprendo com isso, bola para frente, vem o próximo. E assim ele vai seguindo. A gente tem muito medo da dor. E a dor é ferramenta divina. Aí eu estou com medo da ferramenta que Deus tem para fazer com que eu amadureça. Já pararam para pensar? Ah, mas vai doer. Vai, imagina, eu sempre dou o exemplo da criança que vai tomar vacina. Até aquele seringão, né? Vai tomar vacina, a criança vai doer, vai doer, vai doer. O que é que você fala para ela? Vai passar. Vai doer, vai passar. Qual é a tendência comum? Vai doer. Não, vai doer, não. Ela só vai acreditar em você uma vez. Primeiro, com a seringa daquele tamanho, não doer. E segundo, ela confia em você. Na hora que aperta doer, ela vai falar, doeu, viu? Qual é o mais recomendável? Vai doer. Vai. Mas você é mais forte que isso e você consegue passar. E eu estou do seu lado. Jesus dizendo. É o que Jesus passa pra gente. Vai doer, Senhor. Vai. No mundo tereis tribulações. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu estou com você. E dentro de você venceremos o mundo, o apego à inferioridade que está dentro de você. Até lá, vai ter tribulação. Aguenta que passa. Não aguente no comodismo, não aguente se vitimizando. Aguente com um olhar fixo no Cristo, para que você construa o caminho de saída. A próxima passagem aí é da tempestade, né? Vamos passar para outra margem? Vamos. Aí vem o fariseu. Eu gosto disso. Não é essa postura que vai fazer você sair, não. Então espera um pouquinho, vamos deixa eu primeiro resolver as minhas deficiências. Não é essa postura que vai fazer você sair, não. É a postura de discípulo sem nada disso, desapegado do passado. Enfrenta. Vamos para o mar. Vamos. Põe no barco, vai para o mar. Acontece? Tempestade. O barco quase vira. E é assim. Quando eu decido passar por... Olha só. Desceu da montanha. Aprendi. Minha visão se abriu. Falei, agora sim eu sei o que fazer. Eu ouvi Jesus. E aí eu começo a me conhecer. Vem os demoniados, vem isso, vem aquilo. Começa a me conhecer. Vai chegar um momento que eu vou olhar tanta coisa, que eu vou começar a não dar conta de gerenciar isso tudo. Estou no meio da multidão. Aí Jesus olha a multidão e fala assim, calma lá, vamos passar para outra margem, porque a gente não pode afundar no meio de nossas próprias deficiências. A gente tem que passar para outra margem, vou pegar as virtudes e passar para outra margem. Não, Senhor, eu dou conta de tudo. Não é essa a postura. Para passar para outra margem, a postura de aprendiz. Tá bom, legal, eu sou um aprendiz, vou aprender com você, mas deixa primeiro eu amadurecer um pouquinho. Não é essa a postura. A postura é, passa para outra margem. Que bom, a gente vai estar salvo? Não, vai ter tempestade. Passa para outra margem ou não passa? Infelizmente, algumas vezes a gente decide ficar na margem no meio da multidão. Aí é quando você está curtindo sua tristeza. Aí é quando você passa dias reclamando no redemoinho mental da mesma coisa. Quando você não consegue se desvencilhar de algum sentimento de revolta, de mágoa. Eu estou no meio da multidão. Aí você fica com depressão. Eu não quis passar para outra margem. Às vezes é até mais cômodo, né? Aparentemente é mais cômodo. Você se entrega. E aí eu vou, literalmente, imagina uma multidão, você no meio de sentimentos negativos, de inferioridades nossas, e eu estou ali no meio e não consigo sair. Para sair, eu não posso ter uma postura do primeiro fariseu
E também não posso ter a postura dos primeiros discípulos que chegaram lá, de enterrar meu pai. Eu simplesmente tenho que ser discípulo obediente a Jesus. Passa para outra margem, sim, Senhor. Passa para outra margem. Sai daquilo, esse é o nosso esforço. E para eu sair daquilo, vou passar tribulações. Não vai ser fácil, não vai ser no estalar de dedos. Uma coisa é postura, uma coisa é a decisão, outra coisa é a postura, outra coisa é o processo. Se vou passar por uma margem, vou. Qual é a postura? Senhor, o que queres que eu faça? Ok? Ok. Qual é o processo? Tormenta. A notícia boa é que no final está tudo bem. E a gente vai estar na outra margem. Mas para passar por outra margem vai ter que passar pelo processo. Se eu não quiser passar pelo processo, a dor desconhecida que cura, eu vou ficar na mesma margem com a dor conhecida que adoece. Essa é a nossa escolha. Eu enfrento uma dor desconhecida que cura, ou eu permaneço da dor conhecida que adoece. Muitas vezes a gente... E infantilmente, não raro, a gente escolhe a dor conhecida que adoece. A gente tem medo de sarar. Por medo da dor desconhecida que cura. Reforma íntima é um ato de coragem. Ela requer humildade, ela requer altruísmo, ela requer caridade e ela requer coragem. Para eu enfrentar a mim mesmo. Eu vou enfrentar meu orgulho por vezes, por exemplo, quando eu não consigo perdoar alguém. E eu tenho que virar, eu tenho que sair desse torvelinho e para outra marcha. Vai doer, meu orgulho vai gritar. A pessoa vai continuar fazendo coisas. Eu tenho que trabalhar nisso para que aquilo não me fira ao ponto de me paralisar a marcha. De eu ficar sem caminhar. Jesus não andava dentro de mim. E aí, terminado isso, o que é que ele diz? Jesus para ele diz: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Após entrar no barco, seus discípulos o seguiram. Seguiram Jesus. Com esta postura, Jesus estará no nosso barco. O barco são aquelas características nossas para a travessia do mar da existência, com as suas tempestades, com os seus mares revoltos, com as suas mazelas. A gente vai atravessar a existência para chegar na outra margem, né? Para a gente chegar em algum lugar. Essa travessia a gente usa as ferramentas que tem. Seja o nosso conhecimento intelectual, seja a nossa capacidade emocional, seja a nossa experiência pretérita, o nosso amadurecimento, o nosso aculturamento, né, aqui nesta encarnação, seja as nossas lembranças, seja os nossos relacionamentos, o que for, é o nosso barco. Tudo que nós temos para navegar é o nosso barco. Se assumirmos esta postura, depois que a gente começar a se conhecer, ver aquela multidão de sentimentos inferiores, se assumirmos a postura correta, sem a vaidade de achar-se mais do que é, e sem aquela fuga sob a máscara da humildade, se assumirmos a postura correta de discípulos, Jesus entrará no nosso barco. Porque aí eu estou servindo a Ele e não servindo a mim. Separa as duas posturas aí, como eu sirvo a mim. A primeira, eu sirvo a um desejo meu de que eu consigo, acima das minhas próprias forças. A segunda postura, a um desejo meu de ter um tempo para dar foco às coisas que eu não consigo me desapegar, que eu não consigo me libertar. Quando eu não dou foco em mim, dou foco em Jesus, Jesus está no meu barco. Aí os discípulos entraram para poder seguir viagem. Com Jesus no meu barco, com a postura correta, os meus bons pendores, as minhas qualidades estarão com Cristo para poder seguir os ditames do Cristo. E a gente não se afundar nas nossas inferioridades, que ainda é uma multidão isso aí. Poucos discípulos e uma multidão de inferioridades. Um dia isso reverte, mas ainda não é a nossa realidade. Então a gente tem que agir com a postura correta para que Jesus esteja no nosso barco e a gente consiga navegar com Ele.
e finalmente sair da margem da multidão de inferioridades. As inferioridades sumiram de dentro de nós? Não. A gente só não está no meio delas. Nosso foco não está aí. Nosso foco está no equilíbrio para tratá-las. E não no meio delas, que eu vou entrar em desequilíbrio, em desespero, em desesperança, em tudo quanto é consequência de sentimentos negativos. E aos pouquinhos a gente vai evoluindo, aos pouquinhos a gente vai tratando. Essa travessia para outra margem é só uma questão de postura. As tempestades a gente vai passar em vez por outra, continuamente. Vem tempestade, tempos de calmaria, outra tempestade, tempos de calmaria, e assim o passar dos séculos. Acostumemos com o processo, é esse mesmo. Quanto mais a gente consegue passar, melhor a gente passa. Mais maduro a gente está nesse processo. E temos que fazer essa travessia, né? Não tem como. Tanto que aqui fala, ó, após entrar no barco, seus discípulos o seguiram. Que é a nossa postura, seguir o Cristo e não atender a nós. Também está lá no Evangelho que não se pode servir a dois deuses. Ou a gente serve a Jesus ou eu sirvo ao meu ego. Aos dois não dá para servir. Ou eu sirvo Jesus ou sirvo ao meu orgulho. Os dois não dá para servir. Jesus precisa de testemunhos. Testemunho não é subir no palanque e falar, não. É testemunho de vida. Vós sois a carta viva do Cristo. Jesus precisa de cartas vivas para que a sua mensagem possa ser lida pelos que convivem conosco. Temos que ser cartas vivas do Cristo. E para ser carta viva do Cristo, tem que provar ao mundo, por exemplo, que nós não somos apegados materialmente. Como é que prova isso? Cheio de coisa material ao nosso lado para nos servir? Provar ao mundo que nós perdoamos. Temos que provar ao mundo, sermos cartas vivas do Cristo, que quando nós estamos seguindo Jesus, nós fazemos as coisas por dever moral. E não porque tem alguém olhando, e não porque você vai ser punido. É por dever moral. É fazer o que é correto. É fazer o que beneficia ao grupo, e não apenas assim. Ainda que prejudique você. Você seja a parte prejudicada, mas o grupo é beneficiado. Então essa carta viva do Cristo é algo muito profundo. Ser carta viva do Cristo é demonstrar com a vida como viver de modo cristão perante as dificuldades. Isso é ser carta viva do Cristo. Dificuldades morais. A riqueza, por exemplo, é uma dificuldade, não é uma facilidade. E a gente pensa o contrário. A gente acha que é facilidade. O que é mais fácil? Quando é mais fácil você esquecer de Deus? Quando você tem muitas coisas materiais, confortos, facilidades e sucesso, ou quando você tem poucas ou não tem? Quando você está na penúria, você lembra mais fácil de Deus do que quando você tem tudo que o mundo pode oferecer. É igual, engraçado. Essa semana uma pessoa falou comigo assim, que tá um colega doente aí e tal, né? Aquele desespero aí, ele virou para mim e falou comigo assim, muitas vezes a doença é a cura do espírito. É isso. A gente está nas dores do sofrimento, a gente tende a lembrar de Deus. Quando a gente está na vida mansa, aqui na matéria, na carne, a gente tende a esquecer de Deus. Então, as facilidades do mundo são dificuldades para os céus.